Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deixa as crianças se acalmarem. Cristo, vida plena és tu, completo estou em ti, Cristo, meu fundamento, Cristo. Você pode louvar essa canção como uma oração nesta manhã. Em tua verdade, aleluia. Em ti onde a vida está, Cristo, aleluia. Vida abundante, Cristo, vida plena. Ele é a nossa vida e Ele é a nossa plenitude. Completo só estamos completos através da sua vida. Só somos completos através do Filho. Meu fundamento, Cristo, seguro estou em tua verdade, em ti onde a vida está. Só a ti vou sempre adorar, conhecer-te mais e mais. Só a ti, só a ti vou sempre adorar, conhecer-te mais e mais. Só a ti, Cristo, vida abundante, Cristo, vida plena és tu, completo estou em ti, eu estou, Cristo, meu fundamento, Cristo, seguro estou em tua verdade, em ti onde a vida está. Aleluia. A vida está nele. A vida está nele. Completo nós somos nele. Não tem outra forma de sermos plenos que não seja através do Filho e que não seja através de Cristo, irmãos. O mundo busca satisfação pessoal, as pessoas correm de um lado para o outro, correm atrás de suas completudes, mas a nossa completude só está numa pessoa. Não há nada mais que o Pai precisa fazer para nós que já não tenha sido feito. Cristo é suficiente. A pessoa de Cristo governando a nossa vida é suficiente. Cristo é suficiente. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos nos render a essa realidade. Uma realidade que nos transforma de dentro para fora. Uma realidade que nos molda de dentro para fora. Não começa nada fora de nós, mas sim sempre sendo forjado à luz do Espírito, à luz de Cristo dentro de nós. Uma realidade da simplicidade do Evangelho. O Evangelho
que através da salvação nos posiciona ao Evangelho do Reino. A salvação é uma porta gigantesca para os filhos de Deus, onde eles estão habilitados a acessar o reino de Deus. E quando nós entendemos o reino através de uma mentalidade centrada em Cristo, nós possamos a desfrutar de toda a plenitude. Nós começamos a compreender todas as coisas, irmãos, a partir da visão espiritual. Começamos a compreender todas as coisas a partir de uma centralidade do Filho. Nós começamos a entender todo o plano eterno. Nós começamos a entender a eternidade. Eu e você não somos pessoas temporais, irmãos. Nós estamos num corpo temporal, mas nós não somos temporais. O Senhor nos elegeu nele, como diz Efésios 1:4, desde antes da fundação do mundo. O Senhor nos escolheu nele, o Senhor nos formou nele. Somos gerados em Deus, carregamos a sua essência, e o Filho é a reconciliação de todas as coisas. A humanidade estava perdida, a humanidade estava caída, mas através do Filho todas as coisas foram reconciliadas. E é tão importante nós entendermos, é tão importante nós compreendermos o verdadeiro sentido dessa celebração que nós realizamos nesses dias. A importância de entender o valor agregado na celebração. Sabe, no ano 300 da nossa era, o paganismo ele era ainda forte. No mês de dezembro era celebrado o culto ao Deus Sol, era o culto às divindades. E no ano 300 a igreja ela ressignificou todas as coisas. No ano 300 todas as festas pagãs que governavam o mundo, a igreja buscou ressignificar. Se o mundo adora aos ídolos pagãos, a igreja vai levantar um altar de adoração. E a primeira coisa que a igreja fez foi considerar, mesmo não sendo essa data, a data do nascimento do Messias, mas a igreja ressignificou para tirar da escuridão. E muitas das vezes a gente não compreende isso. Muitas das vezes a gente começa a olhar para essa data como uma data comercial. Jesus é suficiente, irmãos. O Papai Noel não vai substituir Jesus de forma alguma. Isso é temporal. Isso na verdade foi criado por uma grande marketing, de uma empresa gigantesca que mudou a figura de um monge. O São Nicolau era um monge caridoso e uma das empresas grandes de refrigerante aí que a gente conhece, mudou até a cor para se adequar à cor da sua marca. Mas isso é temporal. Isso é temporal. Cristo é suficiente e Ele é eterno e Ele não mudará. E essa realidade nós precisamos estar fundamentados nela. E essa realidade nós precisamos estar entregues a ela. A realidade que Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Então nós precisamos entender claramente o que o Senhor entregou para nós. E nessa manhã, nesses poucos minutos que nos restam, eu quero falar um pouco aqui sobre aquilo que Cristo entregou para nós. Que Cristo entregou para nós. Antes nós queremos celebrar a vida do pastor Moisés e da irmã Adelaide. Amém? Aplauda o Senhor pela vida deles. Pastor Moisés, além de ser uma referência para nós, né, o pai da Jaque, amém? Sogro do Leandro, mas é uma referência de vida para a minha vida. Eu conheço o pastor Moisés desde quando eu era do tamanho... Quem tem 4 anos aqui? Hã? A Laura, do tamanho da Laurinha eu conheço o pastor Moisés e a irmã Adelaide, e sempre uma referência espiritual para nós. É amigo pessoal da nossa família, amigo dos meus pais, congregamos juntos, né? E sempre uma referência, e é um privilégio poder estar servindo a família do pastor Moisés aqui nessa casa, como pastor, estarmos juntos. Pastor Moisés
o coração é gigantesco, né? É o homem que ministra calado pela vida, pelo comportamento, pelas atitudes, né? E nós honramos a vida, viu, pastor Moisés? Honramos sua vida, irmã Adelaide. Os meus pais os têm em alta estima. Meus pais têm vocês em alta estima. Amém, querido? Isaías 9:6. Nós vamos falar sobre a pedagogia de Deus. A pedagogia de Deus através do Filho que nos foi dado. Deus tem uma pedagogia e nós precisamos entender, irmãos, o que Deus quer nos ensinar. Tudo que está nas Escrituras não está aleatório. Desde a antiga aliança, desde o que está lá nas antigas alianças, tudo está revelando Cristo. Desde Gênesis até Apocalipse só tem um alvo principal na Bíblia: revelar Cristo. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que representa a nossa mente mundana, a nossa mente caída, a nossa mente contaminada pelo desejo do conhecimento. A árvore da vida, que representa a própria vida de Cristo em nós, que nos alimenta, que nos ativa, que nos impulsiona. O Éden como um lugar de proteção, um lugar em Deus, um lugar privilegiado em Deus, para que nós possamos desenvolver essa vida. Jesus falando com os pais, Jesus falando na saída, Deus falando de Cristo na saída do povo da terra do Egito para a terra prometida. Cristo é o caminho, a salvação, a libertação, o Cordeiro que trouxe libertação àquele povo. E isso remete a nós. Cristo é o Cordeiro que trouxe libertação para nós. Egito representa o mundo, nós estávamos no mundo e o Cordeiro foi imolado para que nós pudéssemos ter o alvará para sair do mundo. Fomos comprados, tivemos o direito, saímos do mundo. Começamos a caminhar numa jornada de fé e alguns desertos começam a aparecer na nossa vida. E esses desertos representam o que? A caminhada, a jornada. Assim como o povo de Israel tinha uma jornada durante aquele deserto até chegar à terra prometida. Toda vez que uma pessoa se aproxima do Senhor, que rende-se ao Senhor e aceita o Senhor Jesus, ela vai encontrar um deserto. Um deserto é um lugar onde todas as coisas são ressignificadas. Deserto, ele ressignifica coisas. Deus ressignificou o povo de Israel. E sabe qual que era o ressignificado? Vocês não são mais escravos, vocês são filhos. Vocês vão viver agora a partir de provisão. Vocês não vão plantar, vocês não vão colher, vocês vão viver a partir da minha provisão. Deserto é lugar de provisão. E assim acontece conosco. A única coisa que o Senhor entregou para o povo de Israel foram as leis. E a única coisa que o Senhor entrega para nós são o seu Espírito através das leis que foram transferidas para dentro do nosso coração. E o Espírito Santo começa a nos discipular nesse período de deserto. Depois há um período onde nós chegamos a um lugar chamado Terra Prometida, que é Canaã. E esse lugar é chamado sobre o reino de Deus, o Cristo, a sua própria vida, o seu próprio Filho fluindo em nós. E quando nós entramos nesse lugar, nós entramos naquela condição que João Batista fala: o reino de Deus, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Mas também fala que o reino de Deus é tomado à força. Nós não precisamos nada para a salvação, mas para adentrar o reino nós vamos precisar da nossa renúncia, da nossa força, para conhecermos o reino. E aí quando nós entramos no reino, é a mesma coisa do povo entrando dentro da terra prometida. A partir do primeiro dia que eles entraram na terra prometida chamada Canaã, que para nós é Cristo, um lugar de plenitude, um lugar de abundância, cessou-se o maná, não tinha mais maná de manhã, cessou-se a nuvem que protegia eles do sol, cessou-se o fogo que os protegia à noite, porque mudou-se a estação. No ambiente do reino, no ambiente da Canaã, eles precisariam conquistar a terra. Eles já não viveriam mais de provisão, eles iam avançando, conquistando a terra. E assim, quando nós entramos nesse ambiente do reino, nós vamos conquistar a terra. E para conquistar a terra, nós vamos precisar expulsar alguns intrusos
que estão nessa terra. E esses intrusos, eles estão ali porque a terra ficou abandonada. Aquela terra já era do povo hebreu. Aquela terra já era do povo hebreu. 400 anos antes o Senhor fala para Abraão: Abraão, mede essa terra, que essa terra é da tua linhagem. Então a terra ficou abandonada e entrou uns intrusos. Assim acontece na vida espiritual. Muitas áreas da nossa vida ficou abandonada e as trevas entraram e invadiram. Mas agora você já tem a clareza e o reino. Você precisa acessar e expulsar esses intrusos desse lugar. E você vai expulsar através de força, renúncia, entrega, para que você consiga acessar essa mentalidade do reino. Salvação eu não preciso nada, fazer nada, mas reino é mérito. Acessar as coisas do reino é a partir do mérito, mas não é o mérito de fazer coisas materiais, é o mérito de rendição e se tornar um com Cristo. À medida que eu me torno um com o Senhor, e como que eu me torno? Um caminho, a cruz. Quando eu entrego a minha vida, a minha renúncia, o meu eu, vai para a cruz, o meu orgulho vai para a cruz, eu começo a se tornar um com o Senhor, e esse é o mérito. Então, ou seja, o mérito nosso não é ter mérito nenhum, é apenas rendermos ao Senhor. Isaías 9:6, queridos, Isaías 9:6 diz assim: porque um menino nos nasceu, e um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. E nós precisamos entender essa pedagogia. Há uma pedagogia gigantesca por trás de tudo isso, querido, por trás de tudo isso. Se você entender isso, toda vez que você for ler as Escrituras, você não vai ler atrás de um conhecimento, mas sim através da pedagogia que Deus quer te ensinar. E a maior pedagogia aqui é que Ele entrega o seu filho para ser gerado. Mas antes dele ser gerado, antes dele nascer, antes do menino nascer, ele precisa ser gerado. E antes de ser gerado, ele precisa ser fecundado. Então há um processo: fecundação, gestação e nascimento. E esse mesmo processo ele precisa acontecer em nós. O Espírito Santo semeou no ventre de Maria uma semente incorruptível. E o Espírito Santo ele continua semeando essa mesma semente incorruptível em nós, no nosso ventre espiritual. E essa semente é Cristo. E todas as vezes que nós recebemos essa semente, nós precisamos permitir que ela seja fecundada. Ela precisa fecundar, irmãos. Fecundar fala de trazer vida, gerar raiz. Depois ela precisa ser gerada. Não é só fecundar, ela precisa ser gerada. Assim acontece na gestação. A mulher com o óvulo e o homem com o espermatozoide, quando é fecundado, houve ali um processo que se inicia a gestação. Depois é preciso um cuidado nessa gestação, porque só a fecundação, diga comigo, só a fecundação não garante o nascimento. Há um processo de fecundação, gestação. Então a gestação ela precisa ser protegida. O Espírito Santo está todo o tempo fecundando, e a gestação ela precisa ser protegida. O Espírito Santo procura úteros puros para fecundar. Maria foi escolhida, agraciada por Deus como virgem, como pura, porque a pureza estava além daquilo que era visível. A pureza estava dentro do seu interior, a pureza estava nos seus pensamentos, a pureza estava no seu coração, na sua forma de viver, muito além do estereótipo externo. Quantas virgens existiu na época de Maria? Várias. Mas por que ela foi escolhida? Porque ela era pura. Diga comigo, não basta ser virgem, tem que ser pura.
ela era pura. E a virgindade era uma referência dessa pureza, mas era muito mais profundo o que Deus procurava. Era um coração entregue, era um lugar onde o seu filho poderia ser gerado sem ser abortado, era um lugar onde o seu filho seria protegido até que ele amadurecesse. E o Espírito Santo está procurando sempre esse lugar. E nós precisamos entender que a igreja, o corpo de Cristo, é este lugar. Ele é o útero de pureza para gerar o Filho de Deus. A igreja é o útero de pureza que gera o Filho de Deus em nós. E nós precisamos trabalhar forte, irmãos. Eu estava fazendo uma breve leitura sobre um artigo sobre as patologias do aborto, e um grupo de médicos de uma universidade brasileira estudaram que 5% das mulheres abortam até a 20ª semana, por patologias que estão ligadas à imunidade, ou seja, não está pronta. 85% o organismo enxerga o embrião, né, como um corpo estranho, e aí a imunidade vai lá e expele esse embrião, porque ela enxerga o embrião como algo anormal. O corpo enxerga o embrião como um vírus. Então nós precisamos proteger o que o Senhor está fecundando. Todos os dias, quando nós estamos reunidos, como nós estamos aqui hoje, numa celebração de Natal, mas o Espírito Santo está fecundando, através da palavra, através da comunhão, o seu Filho em nós. Ele está fecundando, e nós precisamos proteger, para que a gente não se torne um abortista daquilo que Deus está fecundando. O Senhor está injetando através da vida no corpo em nós, através da palavra ministrada, a vida do Senhor na nossa vida, a vida do Filho em nós. Mas se nós não estivermos prontos, nós vamos expelir isso como um corpo estranho. Nós vamos expelir, nós vamos abortar. E aí muitas das vezes, queridos, nós precisamos ter um cuidado muito grande, porque nós somos pró-vida. Nós somos aquele primeiro que levantamos a bandeira contra o aborto. Nós combatemos o aborto físico, mas por diversas vezes nós estamos cometendo o aborto espiritual. Daquilo que o Senhor vai gerar em nós, nós estamos abortando o seu Filho. Esse é o ponto principal da palavra, esse é o ponto principal da pedagogia de Deus, é gerar o seu Filho em nós. Celebrarmos o nascimento de Cristo é muito importante, mas nós precisamos entender a pedagogia que Deus tem por trás de tudo isso. Qual é o propósito de Deus? Sabe, e 30% das mulheres, as células do corpo combatem a gravidez, a gestação, atacando o corpo, né? O corpo se adoece e começa a se atacar o corpo, e com isso o embrião é afetado. Um exemplo desse é a circulação, coagulação, começa a acontecer coagulação nos vasos, e aí toda a vida não chega ao bebê, toda a vida que flui no corpo desta mulher não chega ao bebê. A mesma coisa sobre a igreja. Quando nós estamos reunidos, a igreja é o corpo de Cristo, há uma vida fluindo sobre esse corpo, que precisa chegar ao que está sendo gerado em nós. O bebê é protegido pela placenta, e quando há coagulação no sangue, esses vasos mais fininhos não conseguem levar vida, e o bebê vem a ser abortado. Então nós precisamos entender que existem resquícios da vida adâmica em nós, que combatem o gerar a pessoa de Cristo em nós. São patologias que estão intrínsecas na natureza adâmica, que atrapalham a circulação
da vida. Quando nós falamos que em corpo nós recebemos a vida de Deus, é porque eu me conecto ao meu irmão e eu recebo da vida do Senhor que tem no meu irmão. Eu estou falando de um ambiente que o sangue, que representa a vida, o sangue de Cristo flui sobre todos os membros. Sobre todos os membros. Meu querido, se o meu dedinho parar de receber sangue, ele vai gangrenar e nós vamos ter que amputar ele. Então, se você parar de receber da comunhão, se você parar de receber da vida do Senhor, você vai se tornar um membro gangrenado. E o membro gangrenado, ele precisa ser cortado, porque se ele não for cortado, ele apodrece os outros. Agora, um corpo que teve um membro amputado, sabe qual é o problema disso? Que sempre vai ter falta. O Marisvaldo, ele tem meio dedinho que foi amputado aí, foi arrebatado primeiro que nós, o dedo dele. E ele fala assim, já faz falta esse meio dedinho, porque não tem nada substituível. Ele pode colocar uma prótese ali, mas não vai substituir, porque a prótese, ela vai fazer a função, mas ela não vai receber a vida do corpo. Nós não podemos funcionar sem ter a vida de Deus. Então essa pedagogia é muito forte, querido. É muito forte a pedagogia que nós aprendemos aqui. E sabe qual que é a forma de nós combatermos o aborto? É ouvir atentamente e obedecer às palavras ensinadas. Isaías 1:19. Se me ouvides atentamente e obedecedes, comereis o melhor desta terra. Há um condicionamento no reino de Deus. No deserto, querido, era provisão, mas dentro da terra prometida havia uma condição, era um condicionamento. Deus falou assim: olha, filhos, a terra está aí, tudo que vocês plantarem vai dar, tudo que vocês negociarem, vocês vão prosperar. É isso que Deus estava falando para o povo de Israel. Mas olha, vocês precisam me ouvir atentamente e colocar em prática tudo que eu vos ensino. Porque se vocês ouvirem atentamente e colocarem em prática tudo que eu ensino, tudo vai dar certo. Então, quando nós ouvimos atentamente e obedecemos as palavras ensinadas, ouvir e obedecer, nós estamos fortalecendo o útero contra qualquer aborto espiritual. Meu querido, a obediência, ela não é um sinônimo de controle. A obediência é sinônimo de proteção. Quando você obedece, você está protegendo o útero que está gerando o que? Impureza. Querido, por que teria que ser de uma jovem pura? Porque esse é o modelo da igreja. A mulher representa a igreja. Hoje a Maria deste tempo é a igreja, a santa, a pura, a virgem é a igreja. E nós precisamos manter esse ambiente de pureza, um ambiente que não suspeita mal. Maria não suspeitava mal de nada. Quando o anjo falou com ela: se és tu, Senhor, assim, então como é que eu vou criar? Como é que eu vou ensinar? Não suspeitava mal, não dava espaço para as murmurações e vitimizações, porque na época dela, ser mãe solteira já era algo de extremo rompimento. Como ela ia provar para os outros isso? Ela não questionou. Se fosse uma pessoa que carregasse em si uma mentalidade de murmuração, ela fala assim: Deus, você está brincando comigo, o Senhor está brincando com a minha vida. Eu sou uma jovem, estou comprometida com meu marido, vou ter um casamento. Meu marido, já é um construtor, um edificador, já é um carpinteiro. Carpinteiro era construtor, edificador. Carpinteiro falava de pessoas que trabalhavam com fundamento, com base. Já tem minha vida preparada, agora o Senhor quer bagunçar toda a minha vida? E qual é a minha fama agora que vai ser nisso? Não, ela não tinha isso, ela entendia o propósito do Senhor. Ela aceitou, ela esteve debaixo.
Ela nem questionou, mas e José? Será que José vai entender tudo isso? Ela não questionou. Agora, o que eu vejo de mais precioso nisso? É José, quando o anjo chega até ele e fala: José, não temas. O que está sendo gerado dela é do Espírito do Senhor. Que nós possamos ser esses Josés, irmãos, que não tema aquilo que Deus está fazendo na igreja. Deus estava gerando em Maria de uma forma que ninguém imaginava, de uma forma que ao mundo era escândalo. Que nós sejamos os Josés, que quando vê Deus gerando algo na igreja, não sejamos aqueles que viram as costas, mas sim aqueles que protegem a costa do corpo de Cristo, as costas do corpo de Cristo. José olhou para Maria e quando o anjo fala, então eu entendi, eu vou protegê-la. Ele foi, pegou, apressou-se as bodas e protegeu o que estava sendo gerado, porque o filho estava sendo gerado. Nós precisamos proteger, você precisa proteger, eu preciso proteger, nós precisamos proteger o que Deus está gerando na igreja. A igreja é pura, irmãos. A igreja é santa, ela é sem mácula. E nós estamos na igreja e nós precisamos proteger o que Deus está gerando. Muito mais do que trabalhar para crescer, nós precisamos trabalhar para proteger. Da mesma intensidade que nós trabalhamos para avançar, para crescer, nós temos que ter a mesma intensidade para proteger. Todos nós queremos avançar, todos nós queremos crescer, todos nós queremos expandir, mas com essa mesma intensidade, com essa mesma intenção, com essa mesma intencionalidade, nós precisamos proteger o que Deus está gerando. E quem está gerando o filho se conecta com quem está gerando. Nós estamos num tempo de conexão. Quem está gerando o filho se conecta com quem também está gerando. Para quê? Qual é o propósito dessa conexão? Proteger o propósito da gestação. Quando Maria foi se encontrar com Isabel, Maria não foi para uma festa, Maria não foi para um encontro, para um chá da tarde, Maria não foi para viver uma afinidade. Vamos trocar umas ideias aqui, vamos fazer uma resenha, vamos trocar uns papos. Não, Maria foi por um propósito: proteger o que estava sendo gerado e reconhecer o que estava sendo gerado em Isabel. Quando nós reconhecemos o que está sendo gerado no nosso irmão, aquilo que está sendo gerado em nós se fortalece. Quando você reconhece o que Deus está gerando no seu próximo, o que Deus está gerando em você se fortalece. Sabe, querido, quando Isabel olha para Maria e Maria vê Isabel, o que acontece ali? Os bebês, os embriões, como seja, que estavam no ventre, saltaram de alegria. Sabe por quê? Porque Maria estava reconhecendo o que Isabel carregava, e assim Isabel reconhecia o que Maria carregava e falava assim: agraciada, eu reconheço que o que está em ti é fruto do Espírito. Quando nós reconhecemos, nós crescemos. Quando eu reconheço o que o meu irmão porta, a comunhão tem esse poder, a afinidade não. A afinidade, ela vai até: nossa, que barriguinha bonita, que barriguinha, nossa, que barriga grande, nossa, como você está bonita, nossa, como você está inchada. É afinidade, coisas naturais. Eu não vejo a hora de segurar o bebê, não houve nada disso. Havia comunhão, comunhão entende o propósito. Isabel entendia a responsabilidade de discipular João Batista para o propósito de anunciar a chegada do Salvador. E Maria reconhecia e sabia o propósito de discipular Jesus como Filho de Deus, como nós vimos nessa peça aqui, que diz o que? Ele é o Filho de Deus e o Senhor o proverá. Então Maria tinha a responsabilidade de conduzir Jesus até o seu destino profético. Qual era o destino? De Salvador do mundo. Não era Salvador apenas da minha vida e da sua vida, irmãos, era Salvador do mundo, reconciliar todas as coisas a Cristo. E é importante nós entendermos essa pedagogia. O que Deus quer gerar com essa história em nós?
O que Deus quer transmitir para nós, irmãos? Não são só uma história, não é só uma história em quadrinhos para a gente fazer algumas peças de Natal. É uma história que Deus está nos ensinando. Uma jornada feliz e plena. A nossa jornada feliz e plena não está em você agora passar na Mega Sena da virada e ganhar a Mega Sena da virada, irmão. Isso pode até ajudar a sua vida, ajudar muita coisa, mas não vai te tornar pleno, porque não é o dinheiro que vai te tornar pleno. A tua plenitude não está em você conseguir passar num concurso público e ganhar o emprego dos seus sonhos. A plenitude está numa pessoa. E essa pessoa te dá acesso a todas as outras. E essa pessoa é o Filho que nos foi dado, Cristo Jesus. Aleluia. Diga assim para ficar bem reforçado no seu espírito: quando eu reconheço o que o meu irmão carrega, o que eu carrego no espírito se alegra pelo que está acontecendo na vida do meu irmão. Sabe, irmãos, quando nós estamos gerando no Senhor o Filho, tudo que acontece na vida do meu irmão eu me alegro. Tudo que acontece na vida do meu irmão eu me alegro. Proteger o que está sendo gerado pelo Espírito através de conexões corretas é muito necessário. Diga comigo: conexões corretas, conexões adequadas, conexões pelo Espírito. Maria caminhou bastante para encontrar Isabel. Ela não foi na casa do lado, ela não foi tomar um chá da tarde, irmãos. Ela sabia o que ela estava fazendo, direcionada pelo Espírito Santo. Maria não foi trocar umas conversas e reclamar da família para a prima. Maria não foi trocar as fofocas em dias e dizer assim: vou trazer umas reclamações aqui da parte de lá. Não, Maria foi proteger o que estava sendo gerado. Algumas patologias que nós carregamos, que são contidas na nossa vida adâmica, que iniciam o processo do aborto, são coisas simples: a murmuração, as reclamações, a suspeição de mal, faz com que o aborto instantâneo aconteça. E a forma de nós vencermos essa patologia e manter protegido o que está sendo gerado é honrar o que o nosso irmão carrega através da comunhão. Quando eu consigo olhar para o Diogo e honrar o que o Diogo carrega no Espírito, eu estou protegendo o que Deus está gerando em mim. Diga comigo: nada tem a ver com o meu próximo, tem a ver comigo. Quando eu reconheço o que ele carrega, Deus está gerando em mim, eu estou protegendo o que Deus está gerando em mim. E agora, se eu olhar para a vida do Diogo e encontrar assuntos para murmurar da vida dele, eu estou abortando aquilo que Deus está gerando em mim. Se eu olhar para a vida do Diogo e encontrar reclamações, eu estou abrindo uma porta para abortar o que Deus está gerando em mim. Se eu olhar para a vida do Diogo e encontrar defeitos, suspeitar mal, o Diogo me fala uma coisa na sua maior intenção, ele me conta algo na sua maior pureza, e aí eu começo a suspeitar mal do Diogo. O Diogo passou aqui, me cumprimentou meio bravo, eu acho que ele... Aí eu já começo a suspeitar mal. O que eu estou fazendo? Eu estou abortando o que Deus está gerando em mim. Eu não estou abortando o que Deus está fazendo nele. Então a suspeição de mal é algo terrível. A suspeição de mal é algo maligno, é algo que as trevas colocam sobre a nossa mente para que nós nos desconectamos do nosso irmão. Porque quando nós nos desconectamos do nosso irmão, nós cortamos o fluir da vida de Cristo, que é o seu sangue fluindo no seu corpo, a sua vida fluindo no seu corpo. Eu vou olhar para o meu irmão e vou olhar pelos olhos carnais, eu não vou olhar pelo propósito.
Eu não tenho que ter uma comunhão de afinidade com o Diogo, eu tenho que ter uma comunhão no Espírito, eu não tenho que ter uma amizade de afinidade, eu tenho que ter uma comunhão no Espírito. O que a minha comunhão com o Diogo acrescenta sobre a minha vida espiritual? É isso que nós vivemos, é nesse ambiente que nós vivemos. Nós vivemos num ambiente onde a vida que ele carrega acrescenta sobre a minha vida. Agora, se eu vivo num ambiente da afinidade, eu vou olhar só o que é carnal. Eu vou olhar o tempo que o Diogo está nervoso, eu vou olhar o tempo que o Diogo não está muito animado, que ele está cansado, e eu vou começar a entrar num campo chamado crítica e murmuração. E eu não vou conseguir acessar aquilo que o Senhor depositou nele. Quando nós conseguimos acessar o que o Senhor tem depositado e está gerando em cada um, irmãos, nós vivemos aquele momento que a palavra fala que até as tristezas saltam de prazer. Você consegue entender isso no Espírito? Maria de um lado, Isabel do outro. Eita! João pulando e Jesus pulando do outro lado. Só que João estava alguns meses na frente. Jesus era bem mais novo, bem mais recente a gestação, mas estava celebrando. Aleluia! Você consegue compreender isso? Você consegue celebrar pela vida do seu irmão? Você consegue olhar para o seu irmão e falar assim: querido, o que você porta é muito maior. Você consegue fazer uma autoanálise e falar assim: o quanto eu tenho suspeitado mal de coisas simples, o quanto eu tenho suspeitado mal de coisas bobas, o quanto eu tenho exigido do corpo de Cristo um lugar que não é o corpo de Cristo, o quanto eu tenho exigido da igreja um lugar que não é a igreja. Porque às vezes nós temos modelos e métodos para exigir: para mim a igreja tem que ser assim, para mim a igreja tem que ser assado, para mim a igreja tem que ser assim. Uma pessoa amorosa é aquela pessoa que tem um sorriso até na orelha. Irmãos, o que é amor para nós? Qual é o fundamento do amor? Existem muitas pessoas que têm sorriso até nas orelhas, mas as intenções são más. Então tudo se passa pela nossa. Como que nós estamos suspeitando ao próximo? Se eu suspeito mal do meu irmão, como é que eu vou receber daquilo que está sendo gerado? Se Maria suspeitasse mal de Isabel, como é que ela ia receber daquilo que estava sendo gerado? Diga comigo: precisamos proteger, irmãos, o que Deus está gerando em nós, reconhecendo através do que Deus está gerando no meu irmão. Quando eu olho para o meu irmão e vejo, eu falava aqui para a Cristiane, olha como uma pedagogia está nos ensinando aqui o envolvimento. O teatro ministrou sobre os 5 ministérios, sobre a ação dos 5 ministérios sobre a igreja. Há um crescimento, há um envolvimento, onde todos estão participando. Então, quando nós honramos os irmãos que estão cuidando disso, do que está acontecendo, nós estamos permitindo a expansão de Cristo em nós. A expansão de Cristo em nós. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos numa gestação. Nós precisamos fazer um pré-natal. Amém? E o pré-natal, ele tem que ser adequado. Não pode ser um pré-natal meia boca. Eu lembro quando o Daniel, nós ficamos sabendo que a Cris estava grávida do Daniel, e já fazia 8 para 9 anos que a gente estava meio que perdido, que a Carol a gente nem sabia como lidar com uma criança. E aí a Cristiane foi comprar uns remédios lá, e ela comprou uns remédios que a médica passou, mas ela comprou uns remédios genéricos, as vitaminas genéricas. Aí quando a médica foi fazer os pesos, ela falou: não está legal, não tá dando a resposta que deveria dar. Qual é o remédio que você está tomando? Aí ela apresentou: não, isso não presta não, compra coisa boa. Você está entendendo? Não foi isso que aconteceu? A médica falou: não, pode jogar fora essas marcas aí e compra coisa boa. Ela deu o nome da marca que era para comprar. No outro mês chegou lá, tinha recuperado tudo que não tinha, porque um pré-natal adequado. Tomar as vitaminas corretas. E aí você fala: mas que vitamina? Qual é a vitamina? A comunhão ao corpo é o pré-natal.
Quando eu tenho comunhão correta, eu estou alimentando. Estou se alimentando através da vida, através das ministrações que são liberadas no corpo. Essas são as vitaminas. Hoje, nessa manhã, tem vitamina sendo liberada. Agora, nós não podemos olhar para qualquer vitamina e achar que qualquer vitamina vai ter o mesmo efeito. Você está entendendo? Porque tem muito Jesus genérico por aí. Tem muita vitamina genérica por aí. Ah, pastor, mas está fazendo um efeito, mas está um efeito demorado. O nenê vai nascer, quando a criança nascer, ela vai nascer abaixo do peso. E diga comigo, se nascer abaixo do peso, não sai da maternidade. Vai ter que ficar na maternidade até ganhar o peso mínimo para sair. Olha a nossa responsabilidade. Então as ministrações, o que está sendo recebido, sabe, algumas pessoas quando ouvem uma palavra assim, do Espírito como essa, elas tomam essa palavra como um confronto pessoal. Eu já tive embates fortes na minha vida de pessoas falarem assim, pastor, o senhor fica pregando para mim. O senhor está jogando indireta para mim, irmão. A palavra de Deus não é para indireta, a palavra de Deus é para crescimento e é de todos. Agora eu falo uma coisa para você, e eu aprendi isso com a vida de um homem de Deus, que ele disse que se eu saio triste com aquilo que foi ministrado, é sinal que Deus está falando comigo. Porque a palavra não é para mim sair daqui, né, pulando com a palavra, é para mim sair triste comigo mesmo, falando, Senhor, eu preciso alinhar a minha vida. Mas qual é o trabalho das trevas? Fazer você abortar, levar isso para o lado pessoal. Você vai suspeitar da palavra, você vai suspeitar o mal, vai falar assim, o pastor está pregando para mim, a Daiane está pregando para mim, o pastor Marisol está pregando para mim, o pastor Paulo está pregando para mim, sabe? Sempre leva para o lado pessoal, todo mundo prega só para ele. Mas não, a palavra é liberada para o corpo de Cristo. E ela fala com todos, e pode ter certeza, fala comigo também, me corta. E sabe quando me confronta, esse é o lugar que eu preciso me humilhar. Esse é o lugar que se chama cruz. Quando a palavra me confronta, é sinônimo que eu ainda preciso me render nesse lugar. Falar, Senhor, me crucifica nessa área. Eu preciso entrar nesse lugar no Senhor. É um lugar que nós entramos no Senhor, irmão. E diga assim para quem está do teu lado, e a palavra, ela é viva, eficaz, e ela não muda, e ela passa por eternidade, e na eternidade, por gerações, ela está na eternidade. A palavra é a mesma, do princípio ao fim, ela não muda, é Cristo. Cristo é o centro, irmãos. Então essas vitaminas corretas, é no corpo de Cristo, é estando junto. Sabe, uma das coisas, o Senhor, nessa madrugada, eu não consegui dormir essa madrugada. Um barulho muito grande no telhado de casa, e eu achava que era alguém que estava em cima de casa, mas não era, uns gatos lá fazendo uns barulhos. E eu não consegui dormir, você fica apreensivo, vai dormir, alguém, não é alguém? E aí eu entendi, porque aí o Espírito Santo começou a falar um monte de coisa com o meu espírito. Só que se eu não durmo bem à noite, irmão, eu acordo meio assim, sabe, cara torta, né? É minha fraqueza, eu preciso dormir bem, que se eu não dormir bem, eu acordo meio mal-humorado. Mas o Senhor começou a falar comigo, eu comecei a notar, e o Senhor falou uma coisa, olha, preste atenção, irmão, preste atenção, todos nós, isso é comigo, é com você, preste atenção. Nós começamos a entrar num modo automático no corpo de Cristo, de fazer coisas. Eu sou ministro e eu começo a ministrar, eu sirvo, eu começo a servir, e aí eu dou mais importância ao serviço do que à comunhão. Eu dou mais a importância em entregar um serviço bem feito do que receber do meu irmão. Eu dou mais importância de cumprir a minha escala do serviço ali, do que sentar num dia de culto para ouvir o que está sendo ministrado. E o que isso vai fazendo? Isso vai abortando, porque eu não recebo vitamina. Eu começo a trabalhar. Imagina uma grávida trabalhando. No Brasil, as grávidas vão até o 9º mês para tentar pegar uma licença com mais tempo. Mas o princípio não era esse. O princípio era ir até onde dá, para e pega a licença. E aí você está trabalhando, Cristo está sendo gerado, e você está trabalhando, mas não está tomando vitamina. E aí o que acontece com o que está sendo abortado? Com o que está sendo gerado? Ele começa a ser abortado. E aí você já não começa a fazer mais a partir da alegria no Senhor.
você já começa a fazer a partir de uma obrigação. Você já não começa a fazer mais amando ao Senhor, falando assim, nossa, como é bom fazer. Um pequeno coisa para você já é um peso. Um pequeno detalhe para você é um peso enorme. Por quê? Porque você já não está fazendo mais a partir do Senhor. Você está fazendo a partir da carne. Você esqueceu de receber da comunhão. Sabe, quando eu venho, às vezes eu vejo aqui os irmãos ensaiando aqui para apresentar a adoração ao Senhor e nos levar a esse lugar. Eu vejo a comunhão deles. Eu vejo os irmãos recebendo um do outro. Antes deles liberarem para nós, eles estão recebendo um do outro aqui. E é importante nós entendermos isso, irmãos. A comunhão nos habilita a sermos férteis. Úteros férteis são úteros que são fortes em comunhão, não em amizade. Esqueça a amizade, irmãos. Nós não caminhamos por amizade, nós caminhamos por comunhão. Por quê? Porque comunhão é algo de família. Comunhão é para aqueles que são da mesma espécie. Comunhão é para aqueles que têm o mesmo sangue. Comunhão é para aqueles que têm a mesma vida. Comunhão é para aqueles que têm o mesmo Pai. Oh, você pode celebrar isso. Você pode celebrar isso. Mesmo Pai. Mesmo Pai. Sabe, João 6,55. João 6,55, abra a sua Bíblia. Eu quero deixar bem claro aqui sobre nós nos alimentarmos dessa comunhão, nós nos alimentarmos da vida do nosso irmão. Nós paramos para ouvir, irmão. Eu preciso parar, eu preciso sentar para ouvir. O dia que não for a sua escala de trabalho, senta para comer. O dia que não for a sua escala para servir, venha comer. Os dias que eu mais recebo são os dias que eu estou comendo, irmãos. Que eu estou sentado aqui. Eu gosto de vir nas quartas-feiras. Eu amo estar nas quartas-feiras, porque eu alimento pela vida dos meus irmãos. Na verdade, eu não gosto nem muito de ministrar. Eu gosto de ver os filhos ministrando. Porque quando a gente vê os filhos ministrando, a gente vê aquilo que foi ensinado para eles sendo liberado. Mas nós temos uma responsabilidade espiritual, porque o ano que vem, 2024, nós carregamos uma palavra profética muito forte, que é habilitados para uma conexão, servir e avançar. Então está falando que nós vamos servir o corpo de Cristo, além das nossas estruturas. O Senhor vai preparar ambientes, e nós precisamos manter o que Deus está gerando aqui, a pureza do Filho. João 6,55. O que é a verdadeira comida, querido? Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Versículo 57. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, e assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Só tem uma forma de nós vivermos: se alimentar dele. Porque se nós se alimentamos de Cristo, nós vamos viver não para a nossa causa, nós vamos viver para a causa dele. É isso que está falando aqui. Eu não vivo pela minha causa pessoal. Eu não labuto por uma bandeira pessoal. Eu não labuto em gerar filhos espirituais para dizer assim, a minha aljava está cheia. Mas nós gememos com dores de parto para gerar filhos espirituais e falar: Senhor, a tua aljava está cheia. Os teus filhos estão crescendo. Os teus filhos estão avançando. Os teus filhos estão transformando o mundo através do que receberam de ti. Esse é o propósito, irmãos. Então nós precisamos nos alimentar de Cristo. Diga comigo: a dieta da igreja é Cristo, e ela é suficiente. Cristo é uma dieta completa, irmãos. Não precisa de nenhum nutriente a mais que não seja Cristo. Nós não precisamos enfeitar. Cristo é suficiente. Este é o alimento da igreja. Este é o alimento da igreja. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente.
Você não precisa tomar anabolizante, você não precisa tomar suplemento complementar na sua vida espiritual, porque Cristo é suficiente. Cristo é o alimento completo, Ele tem todos os nutrientes possíveis, e Ele foi nos dado. Ele foi nos dado. Aleluia, glórias a Deus. Querido, nós estamos entrando num ano de avançar e servir, mas o fundamento principal, que é Cristo, precisa continuar alinhado. E numa casa paterna como esta casa é, nós não somos uma denominação, nós somos uma casa de filhos de Deus, uma casa de paternidade. Nós nos movemos como uma família, nós não nos movemos como amigos, nós nos movemos como uma família. E é necessário nós nos relacionarmos, querido, através da comunhão, protegendo as costas do nosso irmão. Quando que eu protejo a costa do meu irmão? Eu vou deixar bem claro. Quando que eu protejo as costas do meu irmão? Quando eu não suspeito o mal dele e quando eu não falo o mal dele para ninguém. Mas eu estou com algo entalado, você vai sentar à mesa e vai colocar para fora. E se for necessário, você vai chegar com o seu irmão e vai se redimir com ele, você vai pedir perdão para ele. Você vai pedir perdão porque você pensou mal dele. Não é porque ele fez mal, é porque você pensou. Aí eu não consigo, por isso existe uma mesa de cuidado, onde pais maduros te habilitam a esse lugar. Porque as trevas querem que você fique neste lugar, querido, porque você não avance e você fique neste lugar, sem perdoar o teu irmão, sem caminhar com o teu irmão. Você está fazendo um trabalho perfeito, bonito, mas não tem comunhão com o teu irmão, você não consegue reconhecer. Talvez o teu irmão falou uma palavra para você há meses, anos, dias atrás, uma palavra que não caiu bem no seu coração, e você está com aquela palavra mais forte no seu coração do que a vida que o teu irmão porta. Aquela palavra num dia mal, igual hoje de manhã, que eu acordei assim meio mal-humorado. Se os meus filhos e a minha esposa fossem avaliar o Cristo que está em mim por causa dos meus dias de mau humor, a minha família não crescia no Senhor. Mas há um ambiente de comunhão, que mesmo no dia que você está em mau humor, eles vão olhar para você e falar assim: não, mas eu sei o Cristo que Ele porta, eu sei quem Ele é no Senhor. Então nós precisamos reconciliar. Como isso acontece dentro de casa? Muitas das vezes uma palavra de um marido para a mulher mal colocada, uma palavra da esposa para o marido mal colocado, de um filho para o pai, do pai para o filho mal colocado, e aí você guarda aquilo e você não começa a olhar para dentro do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, o que ele porta no Senhor, e você guarda a mágoa daquilo, e nada que ele fizer no Senhor vai abrir teu coração. Isso acontece no corpo de Cristo às vezes, irmãos. Um irmão num dia, ele não estava bem, ele fala algo que para você não caiu bem, e você se trava ali, você não se rende, você não se abre mais para receber o que ele porta no Senhor. Sabe quem está perdendo? Pergunta para quem está do lado: sabe quem está perdendo? Pergunta mesmo: sabe quem está perdendo? Responda para ele: você. Não é o seu irmão que está perdendo, é você. Quando nós não reconhecemos o que o nosso irmão porta, quem perde somos nós. Quem perde somos nós, não é o nosso irmão. Então o Senhor está nos alinhando. Quando eu cheguei aqui hoje, o Senhor falou comigo: é uma manhã de um posicionamento para um fundamento preciso. E eu comecei a orar, falei com alguns irmãos: orem para que o Senhor gere nesse ambiente compreensão daquilo que o Senhor vai ministrar nessa manhã. Porque se você entender esse fundamento, irmão, a sua vida plena no Senhor vai avançar. Quem se alimenta dele, vive por ele. Se eu alimento por Cristo, eu vivo por Cristo. Eu não vivo mais para o pastor Kleber, eu não vivo mais para o pastor Marisvaldo, eu não vivo mais para a profeta Daiane, para a pastora Cristiane, eu não vivo mais para o Felipe, para o pastor Moisés. Eu vivo por ele e para ele, porque é dele que eu me alimento. Então eu penso como ele, eu sinto como ele. O amor que ele tem pelo meu irmão é o amor que eu tenho também. Não tem como eu não amar meu irmão. Por quê? Porque eu vivo por ele, ele ama todos. O amor dele é constrangedor, ele entregou a sua vida por todos. Não tem como eu não amar. E aí fica uma pergunta para nós: por que o filho nos foi dado, irmão? E eu quero encerrar aqui com essa pergunta: por que o filho nos foi dado?
2 Coríntios 5,19 diz uma coisa muito precisa para nós. 2 Coríntios 5,19 diz que pois Deus estava em Cristo. Diga comigo, em Cristo. Quem que estava em Cristo? Deus. Através de Cristo Ele estava reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus, através do Filho, reconciliava o mundo a Deus. O mundo estava inimigo de Deus. O Filho é o único agente reconciliador. Cristo é o único agente reconciliador. Cristo é o único agente que vai me conectar à plenitude e à alegria de Deus. Você quer viver a alegria? Você quer viver a graça? Receba o Cristo. Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta o que? As transgressões. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Você consegue compreender isso? Deus, o Supremo, o Senhor, o Perfeito, o Criador de todas as coisas, não levou em conta a transgressão dos seres humanos. Existe alguém aqui nessa casa que é maior do que Deus, irmão? Existe alguém aqui que tem maior autoridade do que Deus? E por que você leva em conta a transgressão do seu irmão? Por que nós levamos em conta a transgressão do nosso irmão se Deus não levou em conta para reconciliar? Eu não estou falando para você que você deve aprovar o erro do seu irmão, mas é não se ofender com o erro do seu irmão. Nós não estamos para aprovar o erro, nós estamos falando em outro lugar, não se ofender. Porque quando nós não nos ofendemos, nós nos tornamos uma semente de reconciliação e de unidade para o corpo de Cristo. Agora quando eu me ofendo, eu crio uma parede que vai gerar um aborto espiritual na minha vida, não é na vida do meu irmão. Meu querido, muitas pessoas às vezes se ofendem com os líderes, se ofendem com os pastores. Muitas pessoas já se ofenderam com a minha vida. Eu sou homem, eu sou carnal. Mas o que aconteceu? Paralisaram a vida delas. Aquilo que Deus está gerando em mim, eu tenho plena consciência de quem eu sou no Senhor. Não é para ser orgulhoso, mas eu sei quem eu sou no Senhor. E também sei aonde eu preciso ainda me ajustar no Senhor. Mas eu sei quem eu sou no Senhor. Eu sei qual é a responsabilidade que Deus me deu. Eu sei qual é o meu desenho. Então quando as pessoas se ofendem comigo, não é a mim que me prejudicam. Elas estão prejudicando a si mesmas. Qual é o melhor caminho quando você se ofende com alguém? Chega até a pessoa e fala: eu ofendi com você. Você falou comigo algo que eu não deveria, que eu não aceitei, não caiu bem ao meu coração. Você falou comigo de uma forma que eu entendi errada. E você vai ver que 99,9% era apenas engano, apenas um momento ruim. Não era a intenção da pessoa, não era o que a pessoa queria falar. Talvez ela falou sem pensar, e várias outras coisas. Ou talvez falou até por ignorância, por não saber, por não conhecer. Mas deixa eu falar para você, a jornada em Cristo é uma jornada de expansão. A cada dia que eu estou caminhando nessa jornada vitoriosa com Cristo, eu estou crescendo em revelação. O amor do Senhor está me preenchendo e eu estou ficando todo pleno dele. Então a cada dia, irmãos, que eu passo no Senhor, eu estou maior do que antes. Então não me olhe para o meu passado. Diga para quem está olhando, não olhem para o meu passado. O meu passado não me serve mais. Eu não estou lá mais, porque o meu passado era antes de eu conhecer a Cristo. E a cada dia que eu caminho com Cristo, a revelação de Cristo aumenta em mim, o amor dele aumenta em mim, a expansão dele aumenta em mim. Nós temos um lema, eu não concordo em dizer assim: quando eu aceitei Jesus eu era mais fervoroso. Não, irmão, a cada dia que passa eu me torno mais fervoroso com o Senhor. A cada dia que passa eu me torno mais amante, porque a revelação de Cristo é crescente em mim. Ela se expande todos os dias, ela está expandindo em nós. Nessa manhã está havendo uma expansão dessa revelação. Que andala marabaxere, candala malabassori, calamas, recandala machere, candala malamas. Oh, este é o maior presente de Deus para nós, querido. Este é o maior presente de Deus. Você pode celebrar esse maior presente de Deus. Nós recebemos o Filho, e esse Filho nos habilita. Olha, eu vou dizer mais uma vez: nós recebemos o Filho, e esse Filho nos habilita para uma jornada vitoriosa.
nós recebemos o Filho. Cristo Jesus é o agente de uma jornada vitoriosa. O Filho é a habilitação para exercermos o nosso chamado conforme, o nosso chamamento conforme o desenho de Deus. Então você tem que se alegrar com o menino que nasceu, mas principalmente receber o filho que foi dado. Sabia disso? O menino nasceu, mas o filho nos foi dado. Filho se fala de maturidade, e o filho nessa condição, aqui em Isaías 9:6, quando ele fala o menino nasce, ele está falando da condição de uma criança, de um bebê. Mas quando ele fala o filho nos foi dado, ele está falando de ruios. Ruios é maduro, o filho maduro nos foi dado. O menino nasceu, mas o filho nos foi dado. Ou seja, a maturidade de Deus veio através de Cristo, já foi liberada sobre nós. A mente de Deus, a mente de Cristo é através do Filho. Então eu me alegro pela salvação, mas eu também celebro a maturidade que Ele me dá de conquistar o seu reino, de avançar para o Filho que me faz viver uma jornada vitoriosa, plena em todas as áreas da nossa vida, em todas as esferas da nossa vida. O Filho nos habilita a sermos plenos em todas as esferas da nossa vida. Aleluia. O nosso chamamento, querido, é habilitado pelo Filho. Todos nós temos um chamamento de Deus, e por isso nós devemos acessar o Filho, o Cristo, o maduro, que Ele nos habilita a esse chamamento. Falaram uma frase aqui hoje no teatro: World Changes, transformadores de mundo. O Filho nos foi dado para que nós transformemos o mundo. Nós somos reconciliadores, irmãos, nós reconciliaremos o mundo todo. Aleluia. Sabe de uma coisa poderosa? Poderosa mesmo. Olha, eu estava aqui de manhã sentado, eu estava fazendo um post na minha rede social, e o Espírito Santo falou comigo assim: Maria ganhou um menino. Maria ganhou um menino, mas nós ganhamos o Filho. Esse é o maior presente de Deus. Maria ganhou um menino, mas nós ganhamos o Filho. Fique de pé nessa noite, querido. E eu quero orar com você nessa manhã de Natal. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Decalabassori andalamas. Nós estamos num tempo de celebrar o Natal. Você que ouviu essa palavra e entende que você precisa tomar uma posição diante dessa palavra, para que o filho seja gerado com maior velocidade, para que o filho seja gerado sem abortar, para que você viva uma gestação plena. Quantas das vezes você tem sentido que às vezes parece que o que está gerando, daqui a pouco aborta, começa tudo de novo? Porque o Espírito Santo vai estar sempre fecundando, mas a questão, querido, é toda noite, todo dia, todo culto, toda comunhão é um momento de fecundação do Espírito, mas nós precisamos proteger essa fecundação. Eu quero te chamar à frente, eu quero orar com você, querido, enquanto o louvor vai ministrar. Você que entendeu isso, o Senhor vai te habilitar para ir acertar coisas passadas, acertar com pessoas, acertar com famílias, acertar no teu trabalho, aqui no próprio ambiente do corpo. Ninguém vai te expor, você vai vir, vai receber essa habilitação, e o Senhor vai te condicionar a esse lugar. Eu te convido a estar